Olá, mais uma semana para a gente dar continuidade nas nossas leituras. Hoje é dia do As Mil e Uma Noites. Nós já estamos na 22ª noite. Sherazade está conseguindo, né? Vamos lá então. Dinazade, impaciente em ouvir a continuação da história da noite anterior, chamou sua irmã bem cedinho, suplicando-lhe para prosseguir. Com prazer, respondeu a sultana. Ouve-me, pois. É fácil de ver que o sultão ficou profundamente impressionado com o deplorável estado do jovem. O que me mostrais, ao mesmo tempo em que me horroriza, aguça a minha curiosidade. E eu gostaria muitíssimo de saber a vossa história, que deve ser, sem dúvida, bem estranha. Estou convencido de que o lago e os peixes desempenham um papel importante. Assim, suplico-vos que a conteis. Consolar-vos-ei um pouco, pois é certo que os infelizes encontram alívio na narração de seus males. Não quero recusar-vos tal satisfação, respondeu o jovem, muito embora se me renovem as dores. Mas advirto-vos de antemão que prestai bem atenção com os vossos ouvidos, o vosso espírito e os vossos olhos a coisa que superam tudo quanto a imaginação pode conceber de mais extraordinário. Então aí vai a história do jovem rei das Ilhas Negras. Sabereis que meu pai, Mohammed, era rei deste país, o reino das Ilhas Negras, cujo nome provém das 4 montanhas vizinhas, pois estas montanhas eram antigamente ilhas. A capital, onde o rei meu pai residia, erguia-se no lugar onde atualmente se encontra o lago que vistes. A minha história vos explicará todas essas mudanças. O rei, meu pai, morreu aos 70 anos. Mal o substituí, casei-me, e a mulher que escolhi para comigo partilhar a dignidade real foi minha prima. Não deixava de dar-me provas de amor. Por minha vez, concebi por ela tamanha ternura que nada se comparava à nossa união, que durou 5 anos. Ao cabo desse tempo, percebi que ela já não me amava. Um dia, à tarde, estando ela no banho, senti muito sono e deitei-me num sofá. 2 de suas escravas foram sentar-se, uma à minha cabeceira e outra aos meus pés, cada uma com um leque na mão, tanto para aliviar-me o calor, quanto para me defender das moscas que poderiam perturbar meu sono. Julgando-me adormecido, conversaram baixinho, mas eu, que só tinha os olhos cerrados, não perdi uma palavra do que falavam. Uma delas disse à outra: não é bem verdade que a rainha, perdão, procede mal, não amando um rei tão gentil como o nosso? Certamente, respondeu a segunda. Eu, por mim, não compreendo e não sei por que ela sai todas as noites e o deixa sozinho. Não desconfiará o nosso rei de nada? Ora, como queres que perceba? A rainha coloca todas as noites na água que ele bebe certo suco que o faz dormir a noite inteira.
com sono tão profundo que ela tem tempo de ir onde bem entende. Ao nascer do dia, volta, deita-se novamente ao lado do marido e acorda-o, passando-lhe debaixo do nariz um misterioso perfume. Julgai, Senhor, a minha surpresa àquelas palavras e os sentimentos que me inspiraram. Contudo, por maior que fosse a minha emoção, tive domínio bastante para dissimular. Fingi despertar e nada ter ouvido. A rainha voltou do banho, comemos juntos e antes de nos deitarmos, ela me apresentou uma taça cheia de água que eu costumava beber. Em lugar, porém, de levá-la à boca, aproximei-me da janela aberta e atirei-a fora, com tal habilidade que ela não percebeu. Depois devolvi-lhe a taça para que de nada duvidasse. Deitamo-nos. Em pouco tempo, julgando-me adormecido, levantou-se com tão pouca precaução que disse em voz alta: durma e tomara que nunca mais despertes. Vestiu-se depressa e saiu do quarto. Com essas palavras, Sherazade, notando que já era dia, calou-se. Dinazade ouvira sua irmã com enorme prazer. Shahriar achou tão digna de sua curiosidade a história do rei das Ilhas Negras que se levantou impaciente para ouvir a continuação na noite seguinte. 23ª noite. Uma hora antes de amanhecer, Dinazade rogou à sultana, sua irmã, que terminasse a história do jovem rei das 4 Ilhas Negras. Sherazade, lembrando-se imediatamente do ponto em que a havia interrompido, prosseguiu. Mal a rainha saiu, disse o rei das Ilhas Negras, levantei e me vesti às pressas. Peguei meu sabre e a segui bem de perto, dando até para vê-la caminhar na minha frente. Regulando então os meus passos pelos seus, caminhei suavemente, com medo de que ela me percebesse. A rainha cruzou várias portas, que se abriram em virtude de certas palavras mágicas. A última que se abriu foi a do jardim em que ela entrou. Detive-me naquela porta, para que ela não me visse, enquanto ela atravessava um canteiro. E seguindo-a com os olhos, apesar da escuridão, notei que entrava num bosque, cujas aleias eram cercadas por grades muito fortes. Para lá fui eu, por outro caminho, esgueirando-me por trás de uma aleia muito comprida, e vi a rainha passear com um homem. Prestei atenção às palavras trocadas entre eles. De repente, eis o que ouvi. Não mereço, dizia a rainha ao amante, a reprimenda de não estar interessada. Bem sabes a razão que me impede. Mas, se todas as provas de amor que te dei até agora não bastam para convencer-te da minha sinceridade, estou pronta a dar-te outras mais decisivas. Basta que me ordenes, pois bem sabes qual é o meu poder. Se assim o desejares, transformarei esta grande cidade e o seu belo palácio em espantosas ruínas, habitadas apenas por lobos, mochos e corvos. Queres que transforme todas as pedras destas muralhas tão sólidas para além do Cáucaso
e fora dos limites do mundo habitável? Dize uma palavra, só uma palavra, e eu mudarei tudo isso. Quando acabou de falar, achando-se ela e o amante no fim da aleia, voltaram-se para entrar noutra e passaram diante de mim. Eu já havia puxado meu sabre e, ao ver o amante do meu lado, feri-o no pescoço e atirei-o ao chão. Julguei havê-lo matado e, certo daquilo, retirei-me precipitadamente, sem me dar a conhecer à rainha, que eu queria poupar por ser minha prima. O golpe que eu infligira ao amante era mortal, mas a rainha conservou-lhe a vida pela força dos seus feitiços, embora se pudesse dizer que ele não estava nem morto nem vivo. Ao atravessar o jardim para regressar ao palácio, ouvia lamentar-se aos brados, e vendo assim a sua dor, congratulei-me por lhe ter deixado a vida. Quando cheguei aos meus aposentos, deitei-me de novo, satisfeito por ter punido o atrevido que me havia ofendido, e adormeci. Ao despertar no dia seguinte, encontrei a rainha deitada ao meu lado. Sherazade foi obrigada a deter-se. Amanhecia. Meu Deus, irmã querida, disse então Dinazade, como sinto não poderes continuar. Minha irmã, respondeu a sultana, devias ter me acordado antes. A culpa é sua. Repará-la-ei se prouver a Deus na próxima noite, disse Dinazade, pois não duvido que o sultão esteja tão interessado quanto eu no fim desta história linda. E espero que tenha a bondade de deixar-te viver mais um dia. 24ª noite. Dinazade, cumprindo o que dissera, chamou muito mais cedo a sultana, dominada pelo desejo de ouvir o fim da interessante história do rei das Ilhas Negras e saber como fora transformado em mármore. Vai sabê-lo, respondeu Sherazade, se a tanto me autorizar o sultão. Encontrei, pois, a rainha deitada ao meu lado, continuou o rei das 4 Ilhas Negras. Não vos direi se dormia ou não. Levantei-me sem ruído, passei para o meu gabinete, onde terminei de vestir-me. Em seguida, dirigi-me ao conselho. Ao voltar, ela, vestida de luto, com cabelos desgrenhados e em parte arrancados, veio-me ao encontro. Senhor, disse-me, suplico-vos que não estranheis o meu estado. 3 notícias dolorosas que acabo de receber ao mesmo tempo são a justa causa da viva dor da qual só vedes os fracos sinais. Mas quais são essas notícias, senhora? Perguntei-lhe. A morte da rainha, minha mãe, a do rei, meu pai, numa batalha, e a de um de meus irmãos, caído num precipício, respondeu-me. Não me aborreci por ela tomar tal pretexto para ocultar o verdadeiro motivo da sua aflição, e certifiquei-me de que não me supunha autor do ferimento do amante. Senhora, respondi-me, longe de censurar a tua dor, asseguro-te que dela participo vivamente. Muito me admiraria que fosses insensível a tamanha perda. Chora, pois. As tuas lágrimas são os sinais infalíveis do teu excelente caráter. Espero, contudo, que o tempo e a razão
te façam esquecer um pouco os teus desgostos. Ela se retirou para os seus aposentos, onde, entregando-se à sua dor, passou um ano inteiro chorando. Ao fim desse tempo, pediu-me permissão para mandar construir sua sepultura num recinto do palácio onde pretendia viver até o fim de seus dias. Dei-lhe permissão e ela mandou construir um soberbo palácio com uma cúpula que daqui se pode ver, chamando-lhe Palácio das Lágrimas. Quando ficou pronto, para lá fez levar o amante, transportando-o para um lugar seguro na mesma noite em que eu o ferira. Havia-o impedido de morrer por meio de beberagens, continuando a dar-lhe estas no Palácio das Lágrimas. Entretanto, apesar de todos os seus feitiços, não conseguia curar o desgraçado. Não somente ele se via impossibilitado de caminhar e manter-se de pé, como também perdera a fala e não dava sinal de vida, a não ser pelo olhar. Embora à rainha só restasse o consolo de o ver e dizer-lhe tudo quanto seu louco amor lhe inspirava de mais terno e apaixonado, não deixava de visitá-lo todos os dias. Eu estava bem informado de tudo, mas fingia ignorar. Um dia fui por curiosidade ao Palácio das Lágrimas para saber o que a rainha fazia. E de um lugar onde não podia ser visto, assim a ouvi falar ao amante. Estou mortalmente aflita por ver-te em tal estado. Não sinto menos vivamente que tu a dor que te aflige. Mas, alma querida, falo-te sempre e tu não me respondes. Até quando te manterás calado? Dize uma palavra apenas. Ai, os meus doces momentos de minha vida são os que passo aqui a partilhar a tua dor. Não posso viver longe de ti e preferiria o prazer de ver-te sempre ao domínio do mundo. Aquelas palavras, interrompidas várias vezes por suspiros e soluços, perdi a paciência. Mostrei-me e, aproximando-me dela, disse: Senhora, já choraste demais. É tempo de pôr fim a uma dor que a nós desonra. Já me esqueci demais do que me deves e do que deves a ti mesma. Senhor, respondeu-me ela, se vos resta ainda consideração, ou melhor, complacência por mim, suplico-vos que não me contrarieis. Deixa-me entregue ao meu pesar mortal. É impossível que o tempo o diminua. Quando vi que as minhas palavras, em lugar de a fazerem voltar ao dever, só serviam para excitar-lhe o furor, calei-me e retirei-me. Ela continuou a visitar todos os dias seu amante, e durante 2 anos inteiros não fiz mais do que me desesperar. Fui pela segunda vez ao Palácio das Lágrimas, enquanto ela lá se encontrava. Escondido, ouvia dizer ao amante: há 3 anos que não me dizes uma só palavra, não respondes às provas de amor que te ofereço com minhas palavras e os meus gemidos. É por insensibilidade ou por desprezo? Ó túmulo, terás destruído toda a ternura que ele tinha por mim? Terás fechado estes olhos que demonstravam tão grande amor e constituíam toda a minha alegria? Não, não posso crê-lo. Dize-me antes, por que milagre te tornaste depositário do maior tesouro que jamais existiu?
confesso-vos, Senhor, que aqueles lamentos me indignaram, pois o amante adorado, o mortal adorado, não era o que poderíeis supor. Era simplesmente um indiano negro. Indignei-me a tal ponto que me mostrei repentinamente e, apostrofando o mesmo túmulo, gritei: ó túmulo, por que não engoles este monstro que causa horror à natureza? Por que não aniquilas de uma vez os dois amantes? Mal havia terminado, a rainha, que se encontrava sentada ao lado do negro, levantou-se furiosa. Ah, cruel, és tu que me causas tamanha dor. Não penses que não sei, já há muito que dissimulo. Foi a tua bárbara mão que colocou o objeto do meu amor no estado lastimável em que se encontra. E tens a dureza de vir insultar uma amante desesperada. Sim, fui eu, a interrompi, dominado pela cólera. Fui eu que castiguei esse monstro como merecia. Deveria ter-te tratado da mesma forma e arrependo-me de não tê-lo feito. Já há muito que abusas da minha bondade. Assim, puxei o sabre e ergui o braço para puni-la. Mas, tranquila diante do meu gesto, disse-me com um sorriso: acalma a tua ira. Ao mesmo tempo, pronunciou palavras que não compreendi e acrescentou: pela virtude dos meus feitiços, ordeno-te que te transformes imediatamente e passes a ser metade homem e metade mármore. Tornei-me assim, Senhor, o que vedes, já morto entre os vivos e ainda vivo entre os mortos. Sherazade, a esta altura, notando que era dia, deixou de continuar a história. Minha irmã, disse Dinazade, sou muito grata ao sultão, pois a ele é que devo o prazer de te escutar. Minha irmã, respondeu Sherazade, se o sultão permitir que eu viva até amanhã, ouvirás coisas às quais não te serão menos gratas do que as que acabas de ouvir. Se Shahriar já não tivesse resolvido adiar por um mês a morte de Sherazade, é certo que a não ordenaria matar naquele dia. Nossa, são fabulosas as histórias, né? Fabulosas no sentido exato da palavra. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amanhã nós voltamos com o nosso Caibalho, tá bom? Até amanhã, então.